Hoje vamos falar sobre a história de um simples encanador que ressuscitou mortos, expulsou demônios, curou milhares. Esse homem mal sabia ler e nunca fez teologia. Pessoas nascidas cegas e surdas, aleijados retorcidos por enfermidades, moribundos tomados pelo câncer, todos foram curados pelo poder implacável de Deus que fluía através da vida desse homem. Ele não era apenas um pregador, ele era uma chama viva para Deus, e onde quer que fosse, o fogo do céu caía. Ele andava em um nível de fé que poucos ousaram alcançar. Ele vivia consciente da presença de Deus, respirava fé, transbordava autoridade, cheio de audácia, cheio de ousadia, cheio do Espírito Santo. Hoje você vai conhecer a história de um homem que entendia a autoridade divina e andava no poder do Espírito Santo. Fique aqui e prepare-se para conhecer a impressionante história de Smith Wigglesworth, o apóstolo da fé. Smith Wigglesworth nasceu em 1859, em Manston, uma pequena vila do norte da Inglaterra. Desde muito pequeno, o sofrimento bateu à sua porta. Aos 6 anos, ele já trabalhava em fábricas e plantações para ajudar sua família. Ganhava alguns centavos por dia colhendo nabos. A pobreza o forjou, mas também o limitou. Smith cresceu sem educação formal e chegou à adolescência sem saber ler ou escrever. Ainda assim, aos 8 anos, algo sobrenatural aconteceu. Ele entrou num culto metodista e a presença de Deus o envolveu de forma tão intensa que ele entregou sua vida a Cristo ali mesmo. Foi o primeiro passo de uma jornada que mudaria o mundo. Mais tarde, já adulto, ele conheceu Polly Featherstone, uma jovem pregadora do Exército da Salvação. Ela o amava, mas mais do que isso, ela acreditava nele. Foi Polly quem o ensinou a ler, e o único livro que Smith Wigglesworth leu por toda a vida foi a Bíblia, e isso seria mais que suficiente. Smith Wigglesworth já era salvo. Trabalhava duro como encanador, ajudava nas reuniões da igreja, orava com zelo, mas sentia que ainda faltava algo. Ele ouvia rumores sobre um batismo com o Espírito Santo que estava se espalhando em Londres. Pessoas simples estavam sendo tomadas por uma força irresistível. Falavam em línguas, choravam, eram curadas. Inicialmente cético, Wigglesworth foi assistir a uma dessas reuniões. Ele entrou, sentou-se no fundo e observou. Mas Deus não queria que ele apenas assistisse. No meio da oração, o Espírito Santo o alcançou como um raio. Ele começou a falar em línguas. Uma língua celestial fluía dos seus lábios, algo que ele jamais havia experimentado. Ele caiu de joelhos, chorava, tremia, glorificava a Deus com palavras que nem ele compreendia. Ali, Wigglesworth foi selado com fogo. Naquele dia, um simples encanador se tornou uma tocha viva nas mãos do Todo-Poderoso. Ele dizia: "Antes eu orava pelas pessoas, agora o Espírito ora através de mim." Depois desse encontro, sua vida mudou completamente. Quando ele colocava as mãos sobre os enfermos, coisas sobrenaturais começavam a acontecer. Não era emoção, não era manipulação, era o próprio poder de Deus, fluindo por um homem que ousava crer. Depois do batismo com o Espírito Santo, a vida de Smith Wigglesworth nunca mais foi a mesma. Ele passou a pregar com ousadia, mas não era apenas sua voz que impressionava. Era o que acontecia quando ele orava. Curas começaram a acontecer por onde ele passava. Tumores desapareciam, paralíticos andavam, cegos viam, surdos ouviam. O poder de Deus se manifestava de forma tão intensa que as multidões vinham de longe para testemunhar com os próprios olhos. Mas o que mais surpreendia era a maneira como Smith orava. Ele não suplicava, ele ordenava. Com autoridade espiritual,
tratava as doenças como inimigas que precisavam ser confrontadas. Certa vez, uma mulher com um tumor enorme no estômago foi levada até ele. Wigglesworth colocou a mão sobre a barriga dela e deu um soco. O público ficou em choque, mas em poucos segundos o tumor havia desaparecido. Ele explicou: "Eu não vejo a pessoa, eu vejo o diabo e eu bato nele." Esse tipo de fé não era comum. Ela vinha de um lugar profundo de convicção. Smith não confiava nos sentimentos nem no que via. Ele confiava na palavra de Deus e agia com base nela. Uma das histórias mais conhecidas do seu ministério foi a ressurreição de um jovem que havia morrido em um acidente. O corpo já estava sem vida, mas Smith o ergueu, encostou contra a parede e disse: "Viva em nome de Jesus." O corpo caiu no chão. Ele o levantou de novo e declarou: "Eu disse viva." Mais uma vez, nada. Mas Smith não recuou. Pela terceira vez, levantou o rapaz e ordenou: "Viva!" E então, diante de todos, o jovem respirou. Os olhos se abriram. A vida havia voltado. Relatos de época afirmam que ao longo de sua vida, Smith Wigglesworth ressuscitou pelo menos 14 pessoas. Mas para ele, isso não era sobre números, nem espetáculo. Era sobre fé. Uma fé que não duvidava. Uma fé que desafiava a lógica, o medo, a morte. Uma fé que nascia da intimidade com Deus e da certeza absoluta de que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Não sou movido pelo que vejo, não sou movido pelo que sinto. Sou movido apenas pelo que eu creio, e eu creio em Deus. Apesar de todos os milagres, Smith Wigglesworth também passou por provações profundas. E nenhuma foi tão dolorosa quanto a perda de sua esposa, Polly. Ela não era apenas sua companheira. Polly foi a mulher que acreditou nele quando ninguém mais acreditava. Foi ela quem o ensinou a ler, quem orava ao seu lado, quem o apoiava em cada pregação, em cada viagem, em cada passo de fé. Em 1913, Polly adoeceu gravemente. Smith, como de costume, orou com fé. Jejuou, declarou a palavra, repreendeu a enfermidade. Mas naquele dia, Deus disse não. Quando Polly faleceu, Smith se recusou a aceitar. Ele a levantou nos braços e orou com autoridade. "Em nome de Jesus, volte à vida." Para espanto de todos, ela voltou. Respirou, abriu os olhos. Com ternura, olhou para o marido e disse: "Está tudo bem. O Senhor me chamou." Foi o momento mais difícil de sua vida. O homem que havia vencido a morte tantas vezes, agora precisava aceitá-la, mas nem mesmo a dor foi capaz de apagar sua fé. Wigglesworth continuou pregando com mais fervor do que nunca e declarou com convicção: "Mesmo quando não entendo, eu confio. Mesmo quando dói, eu obedeço, porque minha fé não depende do que acontece ao meu redor. Ela está firmada no Deus que nunca falha." Com o passar dos anos, a fama de Smith Wigglesworth se espalhou pelo mundo. Ele pregou em dezenas de países, atravessou oceanos, enfrentou guerras e perseguições, mas nada o impedia de proclamar o poder de Deus. As multidões se reuniam não por curiosidade, mas por esperança. Em cada culto, vidas eram transformadas. O céu se manifestava. Seu ministério influenciou gerações. Homens como Lester Sumrall, David du Plessis, Howard Carter e tantos outros beberam da fonte da sua ousadia. Ele não formava seguidores. Ele formava guerreiros. Smith nunca buscou ser conhecido, nunca se promoveu. Mas sua fé era tão pura, tão real, que as pessoas viam Cristo nele. Frases suas se tornaram marcantes. "Se você esperar sentir fé para agir, nunca fará nada. O poder é de Deus, mas a fé é sua."
Eu sou perigoso para o diabo quando estou de joelhos, e mesmo com tanta autoridade, nunca deixou de ser simples. Ele lia apenas um livro, a Bíblia, e dela tirava toda a sua força. Em 1947, com 87 anos, Smith foi a uma reunião de oração. Sentou-se em silêncio, como sempre fazia, e partiu. Assim, sem dor, sem alarde. Um homem que passou a vida toda pregando o céu e morreu como viveu, na presença de Deus. Smith Wigglesworth não era um homem comum. Ele não buscava aplausos, não fazia alianças com o mundo, não pregava para agradar os homens. Ele viveu cada dia como se estivesse diante do trono de Deus. Sua fé não era teórica, era prática, não era decorada, era vivida. Ele acreditava no impossível, e por isso o impossível acontecia. Mas o mais impressionante não era o que ele fazia. Era quem ele era quando ninguém via. Um homem que chorava em oração, que jejuava com fome demais de Deus, que colocava os enfermos em sua cama para orar por eles até a madrugada. Ele sabia que não tinha nada, mas cria num Deus que podia tudo. E por isso sua vida se tornou uma tocha acesa que ainda brilha nos dias de hoje. A história de Smith Wigglesworth não é apenas uma lembrança, é um chamado, um convite de Deus para você. Você pode não ter estudado muito, pode ter falhas, limitações, medos, mas se você crer como ele creu, se buscar a presença de Deus como ele buscou, então a mesma chama que o incendiou pode acender dentro de você. A fé que transforma o mundo ainda está disponível hoje. Basta alguém ousar acreditar. Essa foi a história de Smith Wigglesworth, o apóstolo da fé. E a pergunta que fica agora é: você está pronto para viver essa mesma fé? Se essa mensagem falou com você, escreva nos comentários: Senhor, aumenta a minha fé. Obrigado por assistir. Deixe seu like para que esse vídeo alcance mais pessoas e compartilhe com alguém que precisa de um despertar espiritual. Inscreva-se no canal Heróis da Fé. Toda semana, uma nova história que vai tocar o seu coração e fortalecer a sua fé. Deus abençoe e até a próxima, em nome de Jesus.